Olá pessoal, sou Fernando Martinez e essa é a nossa 13ª aula do curso de AutoCAD 2D. Bora lá? Na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com cotas. Então eu fiz um projeto e eu preciso colocar as dimensões desse projeto para poder plotar ele depois. Então nós vamos aprender a configurar essas cotas. Primeira coisa, nós vamos abrir o AutoCAD, vamos abrir o projeto aula, já está no meu recentes aqui. E como que eu faço para inserir? Primeira coisa, nós vamos criar um layer cotas. Beleza. Então, vou criar aqui um layer cotas, novo, CAD, cotas, a cor 1, vou deixar esse layer corrente e vamos lá. Agora, aonde estão as minhas cotas, as minhas dimensões? Elas estão aqui em Home, Annotation. Você pode ver que ele está com um estilo aqui, ó, Dimension Style, está um padrão que vem no AutoCAD. Nós vamos criar o nosso. Eu posso acessar esse local de criação clicando aqui ou digitando The Enter. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar novo. Como que eu vou chamar esse cara aqui? Vou chamar ele de cota. Ele está partindo do estilo desse ISO 25. Pode ser, a gente vai alterar bastante coisa aqui agora. Então vou dar continue. Primeira aba que eu vou estar configurando é a aba Lines. Então eu vou ver aqui qual que é a cor da minha dimensão. Eu vou colocar by layer. Se você olhar aqui, ó, ele já está alterando pra gente. Na verdade aqui nós vamos colocar a cor 11, que é um rosa clarinho. Então fica bem suave a marcação da cota. Tipo de linha, pode deixar by layer. Altura da linha, by layer. Esse espaço é o quanto essa linha vai passar para fora da referência de dimensão aqui, ó. Eu costumo trabalhar com meio. Agora no de baixo a gente vai trabalhar com essa linha que está em branco, ó. Então vamos lá, vou colocar ela na cor 11 também. Extend beyond the inlines. Essa é a distância da onde você pegou a cota até ele começar a fazer a linha. Eu costumo trabalhar com 1. Perdão. Aqui é essa linha de cima, que é o quanto ela passa para cima. Então eu trabalho com 1. O de baixo, que é a distância da onde você pegou a cota até ele começar a fazer a linha, trabalho com meio. Agora nós vamos para a aba Symbols. A primeira referência de cota minha, eu gosto de trabalhar com esse oblíquo. Ele vai fazer um tracinho aqui. O líder, eu vou deixar ele com o fechado. A altura desses irons aqui, dessas marcações, eu vou deixar com 1.5. Marcação de centro, eu não costumo marcar o centro no projeto, então eu vou deixar none. Break size, eu vou deixar com 3, depois a gente vai entender o que é o break size. O restante aqui pode deixar do jeito que está. Vamos para texto. Eu não tenho, tá vendo? Eu tenho alguns estilos de texto aqui, mas nós vamos criar o nosso. Vou clicar em novo. Texto style, eu vou chamar ele de técnico. E eu gosto de trabalhar com a fonte Tecno. Que é a fontezinha. Quem é das antigas aí trabalhou com prancheta, essa é a fonte do normógrafo, que a gente usava aranha para poder estar desenhando. Isso é coisa de velho, tá? Vou deixar o Annotative habilitado, depois nós vamos falar um pouquinho mais o que é o Annotative.
e aplicar. Fecho, vou deixar o técnico corrente, cor do texto, cor 2, altura do texto, trabalho com 1.5 para os números. Aqui é o seguinte, se eu mudar, ó, ele vai ficar centralizado no meio da linha, onde está pegando, é uma referência legal. Ele pode ficar acima da linha, ou ele pode ficar abaixo da linha. Eu gosto de deixar ele centralizado. Horizontal a mesma coisa. Aqui embaixo, esse offset é a distância da linha. No caso aqui o nosso não vai interferir, porque a gente escolheu no centro. Mas olha lá. Vou deixar 1.5. O alinhamento ele pode ficar todo o texto na horizontal, ou ele pode ficar alinhado conforme a referência de cota que você pegou. É o jeito que eu gosto de trabalhar mais. Aqui no Fit, eu só vou deixar tudo habilitado bonitinho, do jeito que está, e habilitar o Annotative, que é para ele poder alterar a cota para a gente. Primary Units, que tipo de cota a gente está cotando? É uma decimal. Precisão, quantas casas depois da vírgula? Vou trabalhar com 2. Separador de decimal, eu posso usar o ponto, posso usar o coma, que é a vírgula, ou espaço. Mais comum trabalhar com a vírgula. Eu posso acrescentar um prefixo, alguma informação antes dessa cota, e eu posso acrescentar um sufixo, alguma informação depois. Por exemplo, se eu quiser que ele coloque um M de metros após de cada cota, ele já vai colocar para mim. Nesse caso, a gente vai deixar sem nada. Supressão do zero, eu posso sumir quando eu tiver 0,50, ele sumir com o zero da frente, ou ele sumir com o zero do final. Eu vou deixar os dois desabilitados por enquanto. Que tipo de ângulo você quer que ele cota? Decimal, graus, minutos e segundos. E qual a precisão? Eu vou deixar graus, minutos e segundos. E vou deixar a precisão de segundos. Vamos dar OK. Então a nossa primeira cota está criada aqui, ó. Vou deixar ela corrente. Então ela está aqui em cima, ó. Corrente Dimension Style, cota. Vou fechar. Agora, Fernando, o que nós vamos cotar? Ó? Nós vamos marcar o nosso desenho de uma forma que fique fácil para quem for ler o projeto depois, poder reproduzir essas peças, poder, né, confeccioná-las. Antes de começar a cotar, nós vamos trabalhar um pouco com as escalas. Quem está acostumado já com desenho, nós temos escalas de redução, 1 para 100, 1 para 50, que seria 1 metro reduzido 100 vezes, 1 metro reduzido 50 vezes. Ou eu tenho escala de ampliação também, quando eu vou pegar um desenho que é pequeno e vou aumentar ele. Normalmente, em projeto, nós vamos pegar algo grande, uma casa, um prédio, e vamos reduzir ele de tamanho. Quem trabalhou na prancheta, você começava o desenho já pensando qual é a escala que você vai apresentar aquele projeto para poder então o normógrafo, para poder escrever as letras, já era compatível com aquele tamanho de impressão, ou quem, né, vem com AutoCAD em outras versões, também já tinha que pensar, eu vou plotar esse projeto em tal escala, já tinha que programar os textos para isso. Agora a gente tem uma funçãozinha, que é esses dois carinhas aqui embaixo, ó, que são os annotativos, que eles já fazem isso para nós. Se não estiver aparecendo aqui, é só vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, Annotative Visible. Esses 3 annotativos aqui tem que estar habilitado. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar aqui, vou fazer um pequeno retângulo de 100 por 50. E vou começar a colocar as informações. Como que eu configuro isso aqui? Ó? Eu vou em Custom, escala 1 para 1, uma unidade vale 1,
O restante nós vamos deletar. Então eu vou adicionar uma nova escala. Escala 1 para 100. Então, uma unidade do papel no AutoCAD, ela é considerada em milímetros. Então, 1 metro, né? 1000 milímetros, reduzido 100 vezes. Tá ok? Vou adicionar o próximo. Uma escala 1 para 50. 1 metro, reduzido 50 vezes. Você concorda comigo que se eu dividir 1 metro por 100, ele vai ficar menor do que eu dividir 1 metro por 50 vezes. Então, a escala 1 para 50, quanto maior a escala, menor o desenho. Quanto maior a escala, quanto menor a escala de redução, maior é o desenho. Então eu vou deixar 1 para 100. Vou habilitar aqui 1 para 100. E agora sim eu vou começar a cotar. Então aqui eu vou cotar largura e altura desse meu retângulo. Vou vir aqui em Annotate. Ele já tem essa dimensão mágica, que ele já pega todos os tipos de dimensões para você. Então se eu clicar aqui e eu clicar nesse canto e clicar nesse, ele já coloca para mim uma dimensão aqui. Se eu clicar em ângulo, daqui até aqui, ele já coloca a dimensão assim para mim também. Isso facilita bastante, mas não é dessa forma que eu quero mostrar para vocês agora. Agora nós vamos trabalhar da forma mais padrãozinha. Eu vou diminuir esse retângulo só para ficar mais visível. Vou fazer um retângulo de 10 metros por 5 metros. Rec, arroba 10 metros por 5 metros. Aí, vai ficar melhor. Então, nós vamos ir aqui do lado, ó. Então, as nossas dimensões aqui. Outra forma de acessá-las é aqui, ó, Annotate. E aqui eu tenho todos os tipos de dimensão para poder trabalhar. Então, primeira coisa, se eu quero cotar algo que está alinhado com a minha OCS, ou seja, perfeitamente na horizontal, perfeitamente na vertical, eu vou trabalhar com essa dimensão linear. Que o atalho de teclado dela é DLI. E aí sim, eu clico de um lado, clico do outro, e aí eu escolho para que lado eu quero pôr a cota. No caso aqui eu vou colocar para o lado de fora. Vou repeti-la. Coto na vertical agora. Legal, né? Ah, Fernando, e a escala? Então é o seguinte, para que esse mesmo texto tenha o mesmo tamanho na escala 1 para 100 ou na escala 1 para 50, eu tenho que, se eu diminuir o desenho, eu tenho que aumentar o tamanho da fonte. Se eu mudar a escala, no caso 1 para 50, eu vou ter que diminuir. Como eu estou aumentando o tamanho do desenho, eu vou diminuir esse texto pela metade. Como que eu faço isso? Se eu vir aqui e alterar a escala, ele já automaticamente diminuiu para mim o tamanho do texto, para que na hora de imprimir, todos os textos tenham o mesmo tamanho, não importa a escala que você está trabalhando. Outra coisa que é legal é que, ao alterar a escala, eu posso mudar a posição da minha cota. Então, na escala 1 para 50, eu quero que a cota fique aqui.
E eu quero que essa outra cota também fique aqui, mais próxima. Se eu alterar para a escala 1 para 100 de novo, ela volta onde estava na 1 para 100, para 50, ela volta onde estava 1 para 50. Isso tanto faz se eu estiver trabalhando com texto ou com as dimensões. Aproveitando que a gente já está aqui, vou fazer um objeto, um desenho, para que a gente possa estar dando uma olhada em outras configurações. Então, eu tenho uma peça que está em ângulo, tá? Vou passar na 1 para 100 para o texto ficar maior. Eu tenho uma peça, um desenho que está em ângulo. Se eu vir aqui e cotar com o linear, DLI, ele vai pegar a distância na vertical ou na horizontal. Então, na vertical, na horizontal. Só que ele não mediu essa linha. Ele pegou a distância desse ponto até esse na horizontal, né? Ou a distância em x, para quem assistiu às aulas de coordenada, ele me deu a distância em x e me deu a distância em y, mas não me deu a distância inclinada. Para eu pegar a distância inclinada, eu vou pegar esse carinha aqui. Agora sim eu posso clicar nesse canto, e ele vai me marcar a distância inclinada. Legal? Fernando, eu quero trabalhar com ângulo. Esse carinha aqui, ó, que a gente utilizou agora, é o DAL, o atalho de teclado dele. E aí eu clico de um lado, clico do outro e coloco a cota. Eu quero cotar qual é o ângulo entre essa e essa. Eu venho aqui, angular. Clico numa linha, clico na outra, posiciono onde eu quero que ele coloque a cota para mim e ele vai me dar o ângulo, 96 graus, 49 minutos e 9 segundos. O atalho do angular é DAN, DIN angular. Clico num, clico no outro, posiciono onde eu quero que ele coloque a cota. Eu também tenho aqui o arc length, seria o comprimento do arco. Quando eu uso o arc length, eu tenho uma situação assim, onde dentro do meu desenho eu tenho um arco ou mais arcos. Então eu posso vir aqui no arc length e ele vai me dar o tamanho da corda, o tamanho desse arco. Desse arco aqui, como se ele tivesse sido esticado, ficasse linear, e ele me dá essa distância. O atalho é DAR, DAR. Clico, posiciono e ele me dá o tamanho da corda. O que mais nós temos aqui que é legal a gente utilizar? Eu tenho uma peça nesse sentido. Então eu vou fazer a primeira cota dela com o linear. DLI. Vou pegar desse ponto nesse ponto e vou posicioná-la aqui em cima. Ok? Agora eu quero que as demais cotas fiquem alinhadas a essa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar o continue. Ele já parte da última clique que você deu. Se você for dar continue numa outra situação, num outro lugar, que não seja nesse que você acabou de fazer, você dá um Enter e seleciona o lado que você quer partir. Enter. Seleciona o lado que você quer partir. Agora eu vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui. Ele já faz as cotas na sequência para mim e no mesmo alinhamento. Tanto faz na horizontal quanto na vertical. O atalho é DCO. Vou clicar desse lado. Clico nessa.
clico nessa, clico nessa. Enquanto a gente estava configurando lá atrás, nós falamos de um tal de break line. O que esse carinha faz? Ó? Eu tenho aqui situações que as cotas da vertical estão cruzando com as cotas da horizontal. Para eu poder representar isso melhor no projeto, o que eu posso fazer? Aqui. Eu posso vir aqui e quebrar essa linha. Então eu vou acessar aqui o break line, vou selecionar uma linha, vou selecionar a outra e ele faz uma quebra. Seleciono a minha linha, seleciono a outra e ele faz a quebra. Seleciono a linha, seleciono a outra. Fica mais fácil de entender o projeto. Outra situação, eu posso também, nesse arco, cotar o raio dele, ou o diâmetro. Como que eu faço? Venho aqui, Radians, clico, posiciono onde eu quero, ou o diâmetro. Clico, posiciono onde eu quero. O atalho do raio DRA, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim. O atalho do diâmetro é DDI. Ok? Maravilha. Isso funciona para um círculo também. DRA. DDI. Perfeito? Então, visto isso, nós vamos lá começar a cotar o nosso projeto. Então, pessoal, essas peças nossas são peças grandes. Então, nós vamos ter que trabalhar com uma escala de redução maior para que esse desenho fique visível e para que possa caber numa folha. Então, nós vamos criar aqui mais uma escala. Adicionar 1 para 500 seria 1000 unidades de papel, 1 metro, né? 1000 milímetros, para dividir por 500. Vou deixar essa escala corrente e agora sim eu vou cotar DLI. Vou pegar desse canto até nesse canto, vou trazer essa cota aqui e vou usar o continue aqui. Então vou dar DCO daqui até aqui, até aqui, até aqui. Aí essas que ele quebrou, eu volto ela e ponho ela aqui no meio. Ah, Fernando, não ficou legal. Beleza, então deixa ela do ladinho aqui. Dá um stretchzinho nela, joga ela do outro lado. Outro macetezinho aqui que a gente pode fazer, como ela é uma cota cheia, não tem nada depois da vírgula, eu posso selecionar as duas, posso dar Ctrl 1, que é o propriedades, e aí eu vou vir aqui, ó, e vou procurar supressão de zero no final, ó. Lembra que a gente falou disso no Primary Units? E vou vir aqui e vou dar Yes. O que ele fez? Ele suprimiu os dois zeros. E agora sim, eu clico aqui, posso trazer essa cota aqui. Eu clico aqui, posso trazer essa cota aqui. Sempre que eu coloco uma cota quebrada, é legal eu colocar uma cota cheia.
Beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui na vertical. DLI. Vou pegar esse ponto. Vou cotar ele até aqui. Vou pegar esse ponto. Vou cotar ele até aqui. DCO. Pego aqui. Até nesse. E até nesse. DLI. Coto aqui. Coto aqui. E ponho ela aqui. Ah, Fernando, ficou aqui cruzando. Venho no break line. Eu vou quebrar essa da vertical. Então eu seleciono ela primeiro. Seleciono de baixo. Opa, não tinha selecionado de cima. Seleciono essa. Seleciono essa. E, opa, seleciono. Ah, já sei. Essa daqui tem a outra aqui também. Agora sim, quebrou as duas. Ficou legalzinho. Vou repetir aqui, ó. Break line. Seleciono essa. Seleciono essa. Seleciono essa. Seleciono essa. Porque eu tô quebrando as duas. Seleciono a que ficou por baixo. Seleciono essa. Maravilha. Agora, o que eu vou cotar aqui mais de informação? Eu vou colocar o raio dessa parte circular, DRA. Vou colocar o diâmetro desse furo. Que massa. Vou marcar aqui o tamanho desse chanfro. Então, pessoal, agora é começar a testar essas informações e ir cotando as demais peças. Eu não vou fazer todas aqui para não ficar cansativa a aula, não ficar repetitiva, mas essa é a ideia. Eu posso cotar aqui onde que é a posição do furo. Posso pegar um DLI e cotar do meio da linha até o centro do círculo e marcar aqui. Posso pegar do centro do círculo até aqui e jogar a cota aqui. Então, é assim, agora depende do que você quer mostrar do projeto, de qual informação que você quer dar. Eu posso colocar um raio aqui. Posso colocar o outro raio aqui. Então, vai depender muito das informações. Utilizem as peças de cima para ir fazendo as cotas, né? Sempre trabalhando para o lado externo, colocando uma somatória, uma cota fechada, onde tiver cotas quebradas, esse tipo de coisa. Tranquilo, pessoal? Então, eu acho que é isso. Já deu para a gente ter uma ideia de como dimensionar, de como colocar as dimensões na peça. Agora, como eu disse, vai depender do que você vai apresentar, de como vai ser feita e o que você quer mostrar desse projeto. Até a próxima aula.